Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Seja bem-vindo ao nosso 23º encontro. Nós nos reunimos para ler a Sagrada Escritura. Deixa o seu gostei ou não gostei, compartilha, deixa também o seu comentário. Assim também podemos fazer chegar a Sagrada Escritura a muitas pessoas. Hoje estamos lendo o livro da Carta de São Paulo aos Romanos. Estamos lendo a Carta de São Paulo aos Romanos a partir do capítulo 3. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelas redes sociais. Capítulo 3 da Carta de São Paulo aos Romanos. Então, qual a superioridade do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Grande e sob todos os aspectos. Primeiro, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Que importa se alguns não creram? Acaso a incredulidade deles vai anular a fidelidade de Deus? De modo algum. Seja Deus reconhecido veraz e todo ser humano mentiroso, como está escrito, de modo que sejas reconhecido justo nas tuas palavras e saias vitorioso quando fores julgado. Se, porém, nossa justiça realça a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus é injusto quando lança sobre nós a sua ira? Estou falando em termos humanos. De modo algum. Do contrário, como Deus iria julgar o mundo? No entanto, se por minha falsidade a verdade de Deus abundou para a sua glória, por que seria eu ainda julgado como pecador? E por que não dizer, como somos caluniados e como alguns dizem que falamos, façamos o mal a fim de que venha o bem? A esses pertence o justo julgamento. E então, teríamos nós alguma vantagem? De modo algum. De fato, já demonstramos que todos, judeus e gregos, estão sujeitos ao pecado, como está escrito: não há justo algum, não há quem compreenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, corromperam-se todos juntos. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Um sepulcro aberto sua garganta. Suas línguas sempre a enganar, seus lábios veneno de víbora, sua boca é cheia de maldição e amargor, velozes são seus pés para derramar sangue, há ruína e desgraça em seus caminhos, desconheceram o caminho da paz, diante de seus olhos não existe temor de Deus. Ora, sabemos que tudo quanto diz a lei, ela o diz para os que a ela estão sujeitos, a fim de que toda boca se cale e todo mundo se torne culpável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois a lei dá apenas o conhecimento do pecado. Bem, embora denso, mas vamos lá. Qual que é a preocupação aqui de São Paulo? Então, a superioridade do judeu?
Ou qual a utilidade da circuncisão? Grande e sob todos os aspectos. Primeiro, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Deus se revelou aos judeus e Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Aquilo que Deus revelou aos judeus é verdade. Aliás, no Concílio de Trento foi valorizado o Antigo Testamento. Ele também foi inspirado. Quem é o autor do Antigo Testamento? O Espírito Santo. Quem é o autor, aliás, da Sagrada Escritura? É o Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo disse é verdadeiro. A circuncisão foi uma coisa boa, mas Deus se utilizava de uma pedagogia para revelar o pecado daquele povo. Por isso, diz o versículo 20, São Paulo: ninguém será justificado diante dele, esse dele é uma relação a Deus, pelas obras da lei. Aqui não estamos falando que a obra é inútil para a salvação, que era um pouco a ideia de Lutero e depois todos os seus seguidores. Não está falando aqui das obras, é a obra da lei. Ninguém será justificado pelas obras da lei, pois a lei dá apenas o conhecimento do pecado. A lei serve como uma pedagogia. A lei do Antigo Testamento, a lei que foi dada a Moisés, é uma introdução para a grande verdade que viria. Assim, aquilo que Deus disse aos judeus é verdade, aquilo que Deus revelou aos judeus é uma coisa boa, mas ninguém será justificado pela lei de Moisés. Ninguém vai ser justificado diante de Deus por seguir a lei. A lei apenas demonstra o pecado. É uma introdução para a grande justificação que viria. Agora, cuidado para não trocar, hein? A obediência a Deus se demonstra por obras, sim. Né? A obra nossa cotidiana importa para Deus. Então Deus dá a graça, mas devemos nós demonstrar a nossa adesão pela obediência àquilo que Deus nos dá. Versículo 21. Agora, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Versículo 21, vou repetir. Agora, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Deus estava preparando para algo que viria. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. De fato, não há diferença, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esses são justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção em Cristo Jesus. É Ele que Deus expôs como instrumento de expiação com o seu sangue, mediante a fé, para demonstrar sua justiça, deixando sem castigo os pecados outrora cometidos sob a tolerância de Deus. E para demonstrar sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo aquele que tem fé em Jesus. Onde fica então a vanglória? Fica excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Consideramos, pois, que o ser humano é justificado pela fé sem as obras da lei. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Sim, é também Deus dos gentios. De fato, Deus é um só. Ele justificará os circuncisos em virtude da fé e os incircuncisos mediante a fé. Então, pela fé anulamos a lei? De modo algum. Pelo contrário, nós a confirmamos. É ainda essa discussão. Nós somos justificados
por Cristo Jesus, não pela obediência mais à lei de Moisés. Aqui alguns se perderam. Cuidado, quando fala lei, quando está falando da graça, é preciso ter esse contexto que São Paulo está combatendo os judeus. Vocês receberam a lei, mas para ser justificado é necessária a fé em Jesus Cristo. Deus justificará os circuncisos, os judeus, em virtude da fé, e os incircuncisos mediante a fé. É por causa da fé e por meio da fé. Capítulo 4. Que diremos então de Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque para os judeus só se salvariam os filhos de Abraão, aqueles que foram orientados por Moisés, mas que têm o sangue de Abraão. Que terá ele conseguido? Se de fato Abraão se tornou justo em virtude das obras, ele tem de que se gloriar, mas não aos olhos de Deus. Com efeito, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. É uma pergunta válida, porque a circuncisão começou com Moisés. E São Paulo, então, retoma Abraão. E Abraão, que não foi circunciso, ele não encontrará a salvação? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. O que salvou Abraão, nosso pai na fé, e Deus justificou Abraão para que ele pudesse ser pai de um povo, foi porque ele acreditou. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como uma gratificação, mas como coisa devida. Ao contrário, para quem não trabalha, mas crê naquele que torna justo o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. É assim que Davi declara a bem-aventurança do ser humano, a quem Deus credita a justiça, independentemente das obras. Repito, não se tratam obras morais, mas as obras da lei. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado aquele ao qual o Senhor não credita o pecado. Essa bem-aventurança, portanto, diz respeito só aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Com efeito, dizemos, para Abraão a fé lhe foi creditada como justiça. Como então lhe foi creditada? Quando era circunciso ou quando incircunciso? Não quando era circunciso, mas quando ainda incircunciso. E ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que provém da fé quando ainda era circunciso. Assim tornou-se pai de todos os incircuncisos que creem, aos quais foi creditada a justiça. Tornou-se pai também dos circuncisos, os quais não somente dão a circuncisão, mas também seguem as pegadas da fé de nosso pai Abraão, quando ainda era incircunciso. De fato, a promessa de que Abraão seria herdeiro do mundo não foi feita a ele ou a sua descendência em virtude da lei, mas em virtude da justiça que provém da fé. Portanto, se os herdeiros são os da lei, a fé é esvaziada e a promessa é anulada. Versículo 14 eu repito, portanto, se os herdeiros são os da lei, os que seguem Moisés, a fé é esvaziada, você não precisa de fé, e a promessa é anulada, porque Abraão creu. De fato, a gente tem de ficar atento, porque os judeus acham que serão salvos porque são judeus, porque são do sangue de Abraão. Então basta isso, né? E São Paulo vai dizendo que não basta ser do sangue de Abraão, antes é necessário ter fé. Versículo 15. A lei produz a ira, ao passo que onde não há lei, também não há transgressão. Por conseguinte, é em virtude da fé que se dá a herança como graça, como dom.
Assim, a promessa continua firme para toda a descendência, não só para os que provêm da lei, mas também para quem provém da fé de Abraão. Ele é pai de todos nós, como está escrito: eu te constituí pai de muitos povos. Pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e chama à existência o que antes não existia. Repito o versículo 16. Por conseguinte, é em virtude da fé que se dá a herança como graça. Assim, a promessa continua firme para toda a descendência, não só para os que provêm da lei, não só para os que têm o sangue de Abraão, mas também para quem provém da fé de Abraão, para quem tem a fé de Abraão. Aquele que tem a mesma fé de Abraão também é justificado. E depois é assim que Abraão se torna pai de muitos povos, pela fé. Esperando contra toda a esperança, ele acreditou e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. Ele não fraquejou na fé ao perceber seu corpo como morto. Ele tinha cerca de 100 anos, e morto já estava o útero de Sara. Diante da promessa divina, porém, não vacilou por falta de fé. Ao contrário, revigorou-se na fé, dando glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus é capaz de realizar o que prometeu. Por essa razão, isso lhe foi creditado como justiça. E não foi escrito somente para ele, foi-lhe creditado, mas também para nós, aos quais deve ser creditado, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então, assim, São Paulo também coloca os gentios na mesma fé de Abraão. Não que eles tenham o mesmo sangue, mas eles têm a mesma fé. Capítulo 5. Assim, pois, justificados pela fé, não mais pelo sangue, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Jesus, tivemos o acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a perseverança leva a uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim, nós manifestamos a nossa fé e nós recebemos a graça que vem de Deus. É interessante que quem é que nos redime? Quem nos redime é Cristo. Quem é que nos santifica? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos santifica. Por quais meios? Por meio dos sacramentos. Por meio dos sacramentos recebemos os dons do Espírito Santo e nós nos tornamos justos pela ação de Deus. É a fé que vem em nosso socorro. Quem é que nos perdoa na confissão? É o Padre, mas pelo poder de quem? Pelo poder do Espírito Santo. Agora, quem é que nos empurra para a confissão? Também é o Espírito Santo. Não é verdade que ele nos provoca, nos chama a atenção, não é verdade que ele vai nos chamando aqui e ali. Então, antes mesmo da absolvição, que é o Padre quem concede, o Espírito Santo já está trabalhando. Então, pela nossa fé, Deus vai realizando maravilhas. É preciso pedir a Deus esse grande dom da fé. E é justamente a carta de São Paulo aos Romanos que é a antífona da missa de Pentecostes. É interessante, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
É o Espírito Santo quem nos dá o amor a Deus, é o Espírito Santo quem nos dá a graça para procurar a Deus, é o Espírito Santo quem nos impulsiona. É verdade que Deus espera a nossa adesão, mas quem faz tudo é o Espírito Santo que vem de Deus. Versículo 6 do capítulo 5. Com efeito, quando ainda éramos fracos, foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa boa, talvez alguém ouse morrer. Deus, contudo, prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos mediante sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que desde agora recebemos a reconciliação. É o sangue de Cristo, portanto, que paga o nosso pecado. O Espírito Santo nos impulsiona, Cristo nos redime. E a nossa fé é a fé de Abraão. Pela fé nós somos unidos a ele e ele se torna pai de muitos povos. Versículo 12. Por isso, como o pecado entrou no mundo por um só homem e por meio do pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. De fato, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pôde ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre os que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Entretanto, o dom da graça não é como a transgressão. Com efeito, se pela transgressão de um só muitos morreram, muito mais abundou sobre muitos a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. No caso do dom, não é como no caso do pecado de um só. Enquanto o julgamento de um só é em vista da condenação, o dom da graça, a partir de muitas transgressões, é em vista da justificação. Com efeito, pela transgressão de um só, a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida aqueles que recebem pela mediação de um só, Jesus Cristo, a graça e o dom da justiça. Como pela transgressão de um só a condenação se estendeu a todos os seres humanos, assim pelo ato de justiça de um só estendeu-se a todos a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só muitos se tornarão justos. Quanto à lei, ela interveio para que aumentasse a transgressão. Onde, porém, aumentou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. No texto da Páscoa, nós temos esta clareza doutrinal. Se grande era a obra da criação, e está lá no Gênesis, Deus viu que tudo era muito bom, muito maior é a obra da redenção. Está lá, é um do texto da Páscoa, é um dos textos litúrgicos. Bem, o pecado sobreveio sobre nós pela desobediência de um só homem. É verdade, nós, a partir do pecado de Adão, nós tivemos a natureza deformada, nós tivemos a natureza desordenada e perdemos, pelo pecado de um só, a amizade com Deus. E essa inimizade foi sendo transmitida de geração em geração. Portanto, pelo pecado de um só, todos se tornaram transgressores. Mas a graça de Deus
a superabundância de Deus, a clemência de Deus pelo Espírito Santo. Ali, pela transgressão de um só veio a morte, pela vida de um só veio a vida, veio a graça, veio a justificação. Grande foi o pecado de Adão, maior foi a redenção de Cristo Jesus. E é nele que nós encontramos vida. Capítulo 6. Que diremos então? Permaneçamos no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Nós que já morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo fomos sepultados juntamente com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. Com efeito, se nos tornamos unidos a ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado, pois aquele que morreu está justificado do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Com efeito, aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, e aquele que vive, vive para Deus. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado, porém vivos para Deus no Cristo Jesus. Então, percebam, se a gente lê só o capítulo 4 e o capítulo 5, podemos ter a impressão de que basta a fé, sola fide. Então não precisa obra nenhuma. Basta eu crer em Jesus, basta eu ter a fé de Jesus que eu já estou salvo. E toda vez que se fala nós já estamos justificados pela fé e não pela obra, não é a obra de uma vida interior, mas é a obra da lei. E nós somos justificados em Cristo. Percebam, se nós lemos um capítulo isolado, temos uma falsa impressão e podemos cair em erro. Por isso é preciso ler a Escritura inteira. A parte, ela ajuda a compreender o todo. Só um pedaço podemos correr o risco de interpretar mal a Sagrada Escritura. Se morremos com Cristo, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. É preciso uma obra de graça que é vencer o pecado. Não basta a fé expressa, não basta a fé em Cristo, é preciso também fugir do pecado, devemos morrer também para o pecado. Agora, é a fé que nos salva, a fé em Cristo Jesus. Versículo 12. Portanto, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer a seus desejos. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de injustiça. Pelo contrário, oferecei vós mesmos a Deus como quem passou da morte à vida, e vossos membros a Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, pois não estáis sob a lei, mas sob a graça. E então, iremos pecar porque não estamos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos para a obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração ao ensinamento ao qual fostes confiados. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Devido à fraqueza da vossa carne, falo de maneira bem humana.
Com efeito, se oferecestes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade para a iniquidade, oferecei-os agora como escravos à justiça para a santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colheis agora? Coisas das quais agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, colheis o vosso fruto para a santificação, tendo como fim a vida eterna. Com efeito, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, precisamos trabalhar pela nossa salvação. Capítulo 7. Acaso ignorais, irmãos, estou falando a quem entende de leis, que a lei domina o ser humano pelo tempo que ele viver? Ora, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se, porém, ele vier a falecer, ela estará livre da lei que a vincula ao marido. Portanto, se enquanto o marido ainda vive, ela se unir a outro homem, será chamada de adúltera. Se o marido, porém, vier a falecer, ela estará livre da lei e não será adúltera se unir-se a outro. Também vós, meus irmãos, morrestes em relação à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, àquele que ressurgiu dos mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Quando vivíamos na carne, as paixões dos pecados, ativadas pela lei, agiam em nossos membros, a fim de que produzíssemos fruto para a morte. Agora, porém, mortos para aquilo que nos aprisionava, fomos libertados da lei, a fim de servirmos na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Tem uma música que cantávamos na década de 70, 80, que era uma crítica à moral católica. Nós cantávamos, inclusive, na missa. Era uma musiquinha que se cantava assim: muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Não era de piedade, não, era de comunhão. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a vida sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia irão chegar. Era comungar com Cristo? Não. É comungar com a vida sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Versículo 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. São Paulo vai tentando corrigir sempre para que não se caia no erro. Todavia foi por meio da lei que eu conheci o pecado. Nem mesmo a cobiça eu conheceria se a lei não dissesse: não cobiçarás. Aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, o pecado produziu em mim toda a espécie de cobiça. Sem a lei, o pecado está morto. Outrora eu vivia sem a lei. Sobrevindo o preceito, o pecado começou a viver. Eu morri e o preceito que deveria servir para a vida tornou-se para mim fator de morte. De fato, o pecado, aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, seduziu-me e acabou me matando. Assim, a lei é santa, como também o preceito é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De modo algum. No entanto, o pecado, a fim de se tornar conhecido como pecado, serviu-se do que é bom para produzir morte em mim. E assim, por meio do preceito, o pecado mostrou-se extremamente pecaminoso.
Sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido ao pecado. De fato, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que detesto. Se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Nesse caso, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. De fato, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois querer o bem está ao meu alcance, mas não realizá-lo. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei de minha mente e me aprisiona no lei do pecado, que está nos seus membros. Infeliz que eu sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, pela minha mente sirvo a lei de Deus, mas pela carne sirvo a lei do pecado. São Paulo está aqui nos trazendo aquilo que a igreja depois chamou de pecado original, que colocou toda essa dificuldade de o corpo obedecer à mente, que é iluminada pela fé que vem de Deus, e chegou a essa conclusão: muitas vezes eu deixo de fazer o bem que quero para fazer o mal que não quero. Há uma desordem, e a graça da ordem vem por Cristo Jesus. Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, grande é a obra da redenção. Esse texto vai iluminar a compreensão de todos esses capítulos. Se grande era a obra da criação, maior é a obra da redenção. Cristo não só pagou os nossos pecados, como também o Espírito que nos é dado por meio de Jesus, é Ele quem nos dá a graça para vencermos o nosso pecado. Capítulo 8. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Com efeito, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus libertou-te da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e por causa do pecado, e condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça, sentença da lei, seja cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus concedeu a lei para guiar os povos, mas só obedecer à lei não é o suficiente para agradar a Deus. É preciso mais, é preciso as obras do Espírito. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne pensam ao que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito, ao que é do Espírito. Na verdade, o pensamento da carne é morte, e o pensamento do Espírito é vida e paz. Por isso, o pensamento da carne é inimigo de Deus. Não se submete e nem poderia submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Não basta ser do sangue de Abraão, porque eles não conseguem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, enquanto o corpo está morto por causa do pecado, o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Não é possível
a carne produzir vida em Deus. Não é possível a carne nos aproximar de Deus. Por quê? Porque a carne se tornou pecado por causa de Adão. Quem é que então nos vivifica? É o Espírito. É o Espírito que vem de Jesus. Nós não somos mais homens e mulheres da carne, mas homens e mulheres do Espírito. E o Espírito nos une a Cristo, que está unido a Deus. E é essa união com Deus que vai vivificar a nossa carne. É uma teologia profunda aí de São Paulo, né? Imagina, como que, se não fosse de Deus, como que iria inventar um negócio desse? Tão complexo, e depois que a gente vai conseguindo compreender, tão verdadeiro. É verdade, aqueles que são feitos do desejo de Adão não conseguiriam chegar a Deus. Foi porque Deus se fez um igual a nós, exceto no pecado, é que nos veio por Ele o Espírito que vivifica, porque a carne é morta. Portanto, irmãos, não estamos em dívida com a carne como se devêssemos viver segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, então vivereis. Todo aquele que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o espírito de adoção filial, e no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. É o Espírito que clama em nós, Abba, que chama Deus de Abba. E esse Abba não é só uma relação parental, o pai. É uma relação parental, mas é uma relação parental afetiva. A tradução melhor seria papaizinho. É mais que papai, é aquela coisa pueril, mas é aquela coisa bem afetiva, papaizinho. É o Espírito que age em nós para chamarmos a Deus de Abba, papaizinho. É interessante que é daqui que vem a palavra abade, que é o pai do mosteiro. O mosteiro tem todas as funções, tem o celeireiro e tem aquele a quem todos os monges são chamados a amar, tal como a Deus, o Pai, o Abba, e ficou então abade. É aquele que faz as vezes de pai, de onde vem o nome abade. E aqui só eu assisti um videozinho, né, daquele bispo Dom Henrique Soares. Deus o levou acho em tenra idade, né? Poderia ter ficado mais conosco, mas repito, é orgulho e altivez da minha parte. Ele relata num desses vídeos, né? Ele relata que ele ficou muito emocionado quando ele foi a Jerusalém. Ele foi fazer a peregrinação a Jerusalém, e no meio da rua um pai judeu tomando o filho pela mão. Eles supunham que estavam indo à sinagoga estudar a lei, né? E aí ele falava Abba, Abba, Abba. Ele ficou muito comovido, que ainda hoje é utilizado o termo, e é o termo que Jesus nos ensinou a chamar Deus, Abba, o Pai. Versículo 18. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação
foi sujeito à vaidade, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão da corrupção, em vista da liberdade da glória dos filhos de Deus. Feito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a adoção filial, a redenção de nosso corpo. Na esperança é que fomos salvos. No entanto, uma esperança que se vê não é mais esperança. Como pode alguém esperar o que já vê? Se, todavia, esperamos o que não vemos, é porque aguardamos com perseverança. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é o pensamento do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. De fato, os que ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. Aqui nós temos uma densidade também grandiosa, hein? Então, a primeira coisa, é evidente que nós cremos na ressurreição da carne, como nós rezamos lá no credo, né? Uma coisa é o juízo pessoal, que acontece quando morremos. Deus vai julgar a cada um conforme as obras realizadas. E outra coisa é o juízo final, quando Jesus vier para julgar os vivos e os homens e para finalmente glorificar toda a obra da criação. Repito, prefácio da Páscoa. Se grande era a obra da criação, maior é a obra da redenção. E nós esperamos ansiosamente a vinda de nosso Senhor Jesus, quando Ele dará a cada pessoa um corpo imortal e glorioso, à semelhança de nosso Senhor Jesus. E nós sabemos, a semelhança pela fé, a semelhança da Virgem Maria, que já tem um corpo glorioso, os que creem em Cristo também receberão um corpo glorioso. Cremos na ressurreição da carne. Não sabemos como Deus fará, mas Ele vai ressuscitar a nossa carne. Daí a devoção dos cristãos de separarem um terreno abençoado, santo, para sepultar os mortos, para que eles descansem em paz até o dia da glória de nosso Senhor Jesus, do juízo final, quando Jesus vier para ressuscitar os corpos. Vai unir novamente a alma ao corpo e o tornará glorioso. Se hoje o cemitério é o local das lágrimas, no dia do juízo final, o cemitério será o local das alegrias. Isso devemos sepultar com devoção os corpos dos cristãos. Por isso que nós não podemos deixar o corpo do cristão de qualquer forma. É por isso que nós damos honra a Deus pelas relíquias, que são os restos mortais dos santos, né? Temos a relíquia, aqui na nossa paróquia nós temos um pedacinho do osso de São Guido Maria Conforti, né? Então glorificamos já, porque naquele corpo habitou uma alma santa. E eu não sei como Deus vai fazer, mas no dia Deus vai fazer grandes coisas, né?
Deus tudo pode. No dia do juízo final, Deus vai recolher todas as relíquias dos santos e vai dar um corpo glorioso. Depois, nós sabemos que é o Espírito Santo que vem em nós, que fala com gemidos inexprimíveis, é o Espírito que nos leva à igreja, é o Espírito que nos chama mesmo lá no nosso pecado, é o Espírito que vai tentando nos fazer vivos, mesmo quando estamos mortos. E depois aqui, atenção com a questão da predestinação. Nós não estamos falando da predestinação pessoal, não existe destino. Não no sentido como popularmente se conhece, sina, karma, isso não é ideia cristã. Essa predestinação que fala São Paulo é a predestinação da graça. Deus nos chamou para a vida com Ele, Deus nos predestinou para viver com Ele, nós estamos predestinados à nossa salvação. Se somos batizados, nós estamos predestinados a viver com Deus. Só não viveremos se atrapalharmos. E a gente costuma atrapalhar. Deus nos dá a graça e a gente foge aqui, foge ali. Essa predestinação não é sina, não é karma, é a predestinação da glória, né? Então, atenção. Agora, com isso em mente, veja. De fato, os que ele conheceu desde sempre, porque Deus está na eternidade, também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que este seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou para a glória, para a salvação, para a vida com ele. E os que predestinou também os chamou, e os que chamou também os justificou, e os que justificou também os glorificou. Se somos salvos, é porque nós damos a nossa disposição, nós estamos dispostos, mas quem realiza tudo em nós é o Espírito Santo. É o Espírito que vem de Deus, é a graça. As nossas obras é uma demonstração dessa nossa disposição, mas quem faz tudo em nós é Deus, né? Isso é para tirar um pouco a nossa altivez. Não tem obra nossa que nos justifica, porque antes Deus realizou em nós. Mas é preciso buscar as obras. Versículo 31. Depois disso, que diremos então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como é que com ele não nos daria todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus, que morreu, mais ainda, que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós? É o nosso paráclito, nosso advogado. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Com efeito está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas de matadouro. Em tudo isso, porém, somos mais que vencedores, graças àquele que nos chamou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Só uma pessoa. Nós mesmos. Estamos predestinados, mas se não estivermos dispostos, podemos perder essa salvação. Nós temos que fazer de tudo para não atrapalhar a Deus, né? Nós já estamos salvos, nós já estamos justificados, nós já estamos santos, já estamos prontos para o céu. O que nos basta é não atrapalhar. Não precisamos fazer nada, é só não atrapalhar. Não atrapalha, não atrapalha. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? E aqui eu termino com uma frase, depois continuamos no capítulo 9, no próximo encontro. E eu continuo com uma frase de Dom Gilberto, nosso
antigo bispo, mas ele dizia que em Deus há, como que para os gregos, um calcanhar, o calcanhar de Aquiles. Em Deus há uma fraqueza. Parece uma contradição teológica. E nós somos essa fraqueza. Deus pode tudo, menos deixar de nos amar. Porque se Deus não nos amássemos, simplesmente não existiríamos. Somos, portanto, a fraqueza de Deus. Na onipotência não há fraqueza, vocês compreendam, né? Mas, de fato, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Deus, que nos amou e nos deu Jesus. Mesmo aqueles que estão perdidos e aqueles que estão um pouco deprimidos, aqueles que estão meio tristes, né? Se ninguém te ama, saiba, se você existe, é porque Deus te amou. Se Ele não te amasse, simplesmente você não existiria. Essa é uma grande esperança, hein? E isso deve dar também uma serenidade grandiosa. Estamos sendo perseguidos? Tranquilo. Estamos sendo odiados? Calma. Mas o amor de Deus é o que deveria nos dar serenidade. Deveríamos pensar todos os dias no amor de Deus. Ficar pensando nisso, poxa, nós somos filhos de Deus. Jesus se fez homem por amor a nós, se fez igual a nós, Ele morreu na cruz por nós, né? Qual que é a minha preocupação agora? Não deveria ser nenhuma, né? Deveríamos ser muito serenos com todas essas coisas, porque quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ninguém, nem a morte, nem a vida, nem potestade, nem o tempo futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. Profunda carta de São Paulo. Gosto dele, sou fã de São Paulo. Permitam conceder a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.